Boa noite, irmãos e irmãs. Vocês estão com frio? Está um pouquinho frio, né? Se boa noite foi para mim, né? Então agora boa noite para Jesus, tá? Diga boa noite, Jesus. Aí sim, é um boa noite digno de filhos de Deus, né? Bom, então como a Andréia já falou, eu me chamo Maicon, né? Alguns que estão aqui eu já conheço, mas tenho 36 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Atualmente participo do grupo de oração Sagrados Corações, que acontece ali no sítio, né? Por conta da pandemia ainda estamos online, né? E também neste tempo fui chamado a atuar num ministério, num serviço dentro da renovação carismática que se chama Fé e Política, onde a gente trabalha questões de cidadania, da doutrina social da igreja e um novo olhar, uma nova consciência sobre aquilo que é a nossa sociedade. Mas enfim, irmãos, eu não vim aqui para falar de mim, né? Eu vim aqui para falar das coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para mim e para você, e também das coisas que este mesmo Senhor nos pede que nós vamos nos desvencilhando, deixando pelo caminho na nossa caminhada. Quero convidar você a fechar seus olhos agora e escutar essa canção antes da gente iniciar o tema dessa noite, que é o pecado. Na semana passada, na segunda-feira passada, no início desse seminário, vocês ouviram falar sobre o amor de Deus. O amor que amou, o amor que ama, o amor que tudo faz na minha e na sua vida. O amor que me resgatou e o amor que te resgatou. O amor que é incomensurável, o amor que é insubstituível, o amor que não tem tamanho, que não se mede, é o amor de Deus por mim e por você. Escuta essa canção e pensa um pouco, reflete um pouco sobre a sua vida nesse início agora, deste momento de pregação. As coisas que o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Pensa nas coisas da sua vida que tem impedido de encontrar Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus que te toca, que te convida neste seminário de vida a trilhar um caminho, a caminhar, a se deixar transformar. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue o seu coração, as suas lutas, o seu cansaço, os seus problemas. Recebe, Senhor, o nosso coração nessa noite. Pois só em ti quero viver. Entregue ao Senhor tudo aquilo que tem te afastado dele, as suas falhas, os seus erros, os pecados. Coloque nas mãos de Jesus misericordioso nessa noite. Recebe as coisas que de ti me afastam, Pois só em ti quero viver. Sim, Senhor, toma conta do nosso coração durante todo este momento de pregação e sela-nos, ó Senhor, com a tua misericórdia, para que a nossa mente não se disperse, para que o inimigo não venha nos dispersar nessa noite, que possamos compreender aquilo que tu queres de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir lá no livro de Romanos,
capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Enquanto você vai procurando a palavra aí, em Romanos, capítulo 6, o tema de hoje será o pecado. Nessa caminhada de seminário de vida no Espírito Santo, neste segundo encontro, neste segundo passo que estamos dando, o Senhor nos convida hoje a refletirmos um pouco sobre o pecado. O que significa o pecado? Qual a importância do nosso arrependimento, do nosso coração contrito, do nosso coração quebrantado diante do Senhor, de procurar os sacramentos, a vida sacramental e principalmente o sacramento da reconciliação, que é a confissão dos nossos pecados diante do sacerdote. Então, para iniciarmos essa nossa conversa de hoje à noite, lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, São Paulo nos diz o seguinte: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado, como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus, como vimos, salvos da morte, para que vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estás mais sob a lei, e sim sob a graça. Pulando lá para o versículo 19: vou-me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal, para cometer a iniquidade, assim, ponde agora os vossos membros a serviço da justiça, para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzieis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Irmãos, quis iniciar este momento de pregação agora com vocês, trazendo essa carta de São Paulo aos Romanos, para que pudéssemos refletir sobre aquilo que se pede a cada um de nós enquanto cristãos, enquanto católicos, o nosso chamado à busca da santidade, de nos desvencilhar das coisas, como cantávamos na música, que o mundo oferece, das coisas que nos impedem de encontrar a Deus, de ser íntimos de Deus, que nos afastam da graça, como fala a palavra, para que possamos ir ao encontro de Cristo, desse Jesus misericordioso, que olha para mim e para você com amor, e com esse amor nos resgata do fundo do poço, como o Alexandre comentava, né? Que quando estamos lá no fundo temos que gritar a Jesus, temos que clamar a Ele, porque esse amor Ele nos encontra, e quando Ele nos encontra, Ele tem um chamado muito especial para cada um de nós, que é o chamado à santidade, a vida plena em Jesus Cristo, como nos fala a palavra. Porque o amor nos encontrou, nós nos encontramos hoje em estado de graça. É a graça que permitiu a mim e a você estarmos aqui nessa noite. É por pura graça de Deus que nós tivemos vontade de sair da nossa casa em uma noite chuvosa e vir aqui participar deste seminário de vida.
Porque a graça de Deus, ela nos chama a essa intimidade com Cristo. E para falar sobre pecado, primeiro nós precisamos entender o seguinte, meus irmãos. Quando muitas vezes ouvimos falar em pecado, é como se colocasse um peso muito grande nas nossas costas. O que na verdade é a realidade que acontece com o pecado na nossa vida. Mas nos esquecemos diante disso que esse amor misericordioso, ele pode nos dar a redenção, a libertação, com a força do Espírito Santo de Deus, por pura graça, ser santificados, ser libertos, ser redimidos. E qual a origem do pecado então? Falando rapidamente, o pecado, como todos sabem, entrou no mundo e na humanidade por conta de quem? Adão e Eva. Adão e Eva, lá no paraíso, foram tentados pela serpente a querer o quê? Se igualar a Deus. Não foi essa a conversa da serpente? Se quereis ser como Deus, vem e come desse fruto. O pecado na minha e na sua vida é isso. É quando nós permitimos que o maligno, a serpente maligna que tentou Adão e Eva no paraíso, venha sobre nós, venha em nós e coloque ideias que nos levam para longe de Deus, que nos levam a querer nos igualar a Deus e até mesmo tentar ao nosso Senhor. E foi assim que, por meio do pecado original, nós pecamos contra a santidade e a justiça de Deus, por meio de Adão e Eva. E desde lá até então, temos essa mancha em nossa alma, em nosso espírito, do pecado. Mas, em Jesus Cristo, encontramos a redenção. Com a morte e ressurreição de Cristo, Ele desceu às profundezas do inferno e abriu as portas do inferno, rompeu os grilhões. E por conta disso, hoje somos redimidos pela misericórdia de Cristo. Somos chamados a nos reconciliar com Deus, recebendo então a absolvição dos nossos pecados, quando procuramos um sacerdote e nos confessamos, não é mesmo? E quais são as consequências desse pecado em nossa vida? Vou procurar ser bem rápido aqui, tenho 20 minutos, É esse o tempinho que vocês me passaram, tá? Aqui dava pra gente esmiuçar bastante, mas vou tentar ser objetivo, tá bom? Quais são as consequências então do pecado em nossa vida? Depois podemos falar um pouquinho sobre entender quais são os pecados, o que são os pecados. A consequência do pecado na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã, primeiramente é retirar do homem a inocência e a pureza, e colocar em nosso coração a malícia e enxergar o mal. Quando nos deixamos envolver pelas coisas que cantávamos, que nos impedem de encontrar a Cristo, as coisas do mundo, o ter, o poder, amar mais o dinheiro, os bens materiais do que a Deus, os pecadinhos capitais, que depois nós podemos repassar cada um deles para lembrarmos deles, os pecados mortais. Quando deixamos o pecado entrar no nosso coração e não tomamos uma postura de soldado mesmo, que luta, que briga, que dá até o sangue se preciso for contra o pecado para se manter ligado a Cristo, ao amor dele, à graça dele. Quando não fazemos isso, o pecado retira a nossa inocência e a nossa pureza, quanto filhos amados de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. O pecado rompe a nossa filiação divina. Nos tornamos então escravos das tentações da carne. Como tentações da carne, podemos entender aqueles pecados que tentam contra a nossa castidade,
a afetividade, o apetite sexual, o apetite por comida ou bebida desenfreada. São as tentações da carne, quando eu não tenho mais o pleno controle e domínio do meu próprio corpo, e eu permito que a gula, por exemplo, que é um pecado capital, tome conta do meu instinto, do meu ser, e eu como desenfreadamente. Quando eu permito, por exemplo, falávamos antes dos apetites sexuais, por exemplo, num casamento onde ou o homem ou a mulher sente atração por outro e acaba traindo, tudo isso é resultado da escravidão das tentações da carne em nossa vida. Também perdemos a nossa liberdade diante do pecado. Perdemos a liberdade que Cristo nos dá, nos tornamos presos, dependentes do pecado. A natureza do homem então se enfraquece. A sua natureza se torna fraca diante do pecado, diante de tantas coisas que muitas vezes inconscientemente eu e você acabamos cometendo e fazendo e praticando na nossa vida. Muitas vezes aquilo já está tão internalizado, impregnado em nós, que a consciência já não nos acusa mais que aquilo não faz bem, que aquilo não está certo, que aquilo não é coerente para nós, filhos amados de Deus. E é isso que o Senhor quer nos trazer à memória, porque outra consequência do pecado em nossa vida é o rompimento da harmonia com Deus, conosco mesmo e com os nossos semelhantes e com toda a criação. O pecado tira a nossa harmonia com Deus. Eu passo a não rezar mais, eu passo a não ir mais à missa, eu não procuro mais a confissão, eu não busco mais uma vida de intimidade com Deus, eu não leio mais a palavra. Eu passo a não reconhecer a Deus como meu único Senhor e Salvador, como meu Pai Celeste. Ele rompe a harmonia comigo mesmo. O nosso intelecto, o nosso espírito, a nossa psique se torna desordenada. E por conta desse desordenamento, eu não tenho mais esse controle sobre os meus atos e as minhas ações. E aí, diante de tudo isso, eu perco a harmonia com os irmãos, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu irmão, com meu pai, com minha mãe. E quando eu vejo, por vezes, eu estou lá discutindo por alguma coisa tão tola, tão pequena, que poderia ser resolvida com uma simples conversa, um simples diálogo. Eu me julgo muitas vezes mais inteligente do que meu irmão. Eu toco melhor que o Alexandre, eu canto melhor que a Andréia. Ou a comunidade tal aqui do Ingleses é melhor que a outra comunidade, porque o outro irmão prega melhor que o outro, porque o outro ministro é isso, é aquilo. Resultado de que não estou combatendo na carne e dando sangue, se preciso for, na luta contra o pecado, que tira a harmonia que Deus colocou sobre a humanidade em Adão e Eva no paraíso. E quando nós não olhamos para o nosso interior com as coisas que estamos fazendo, cometendo, nós vamos caminhando dessa forma. Dessa forma, nós e os outros somos prejudicados e feridos no nosso corpo e na nossa mente. As relações interpessoais, elas se tornam falsas e doentias, porque eu passo a olhar o outro não como meu semelhante, mas sim como coisa, como objeto. E aí, como coisa e objeto, eu passo a usar a pessoa por aquilo que ela é capaz de me dar ou fazer para mim, e não o contrário, não como aquilo que eu posso fazer para ela, como servir o irmão, como estar disposto a ajudar, não amá-lo do jeito que ele é, e sim
esperando sempre algo em troca. A pessoa humana é coisificada. Outra consequência do pecado, a sociedade torna-se corrompida. E aí, falando sobre corromper, corrupção, é onde nós vamos ver guerras, assassinatos, roubos, crueldade, indiferença, miséria, corrupção no sistema público, né? A nossa corrupção pessoal nos pequenos atos, nas pequenas ações, né? E aqui eu quero parabenizar quem veio de carro, ninguém estacionou na vaga, né, destinada à pessoa portadora de necessidades especiais. Mas não são poucas as vezes que a gente vai em algum lugar, tem uma vaga destinada para um portador de necessidades especiais, está lá um carro estacionado, desce a pessoa plenamente sã da sua saúde e das suas condições, caminhando, ou furando a fila no banco, no mercado, na hora da comunhão da igreja, quando eu saio correndo lá de trás do último banco para chegar primeiro aqui na frente. Pequenos atos, pequenas ações, meus irmãos, que por vezes vão manchando a nossa alma, vão nos afastando de Deus. O pecado, então, ele nos faz permanecer mortos para a ação de Deus. E o que eu e você precisamos a partir de hoje, a partir dessa experiência de seminário de vida no Espírito Santo, não é seminário de morte. O Senhor te chama nessa caminhada desse seminário de vida, a vida, vida plena da graça de Deus, banhados pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos, ao contrário de permanecer mortos para Deus, permanecer mortos para o pecado. É necessário para isso, meus irmãos, um esforço pessoal, um esforço muito grande, a cada dia, a cada hora, contra o pecado. Dizer não ao pecado, pedindo ao Espírito Santo o dom da fortaleza. Por pura graça de Deus, pelo sopro do Espírito Santo, Ele pode nos fortalecer e por meio deste dom da fortaleza lutarmos contra o pecado em nossa vida. Nessa caminhada de pecador, para isso é preciso então reconhecer-se pecador. O Senhor nos dá o entendimento, a graça de Deus nos dá o entendimento. E diante disso, eu e você precisamos nos colocar na presença dEle, nos reconhecendo pecador. De que forma? Em nosso momento de oração, nos colocar na presença de Deus perante a Deus, apresentar ao Senhor tudo o que há em nosso coração, sem reservas, sem... É preciso apresentar a Deus o nosso nada, as nossas misérias, os nossos pecados. Lá em São João, capítulo 1, versículo 8, não precisa você pegar. O apóstolo João nos diz o seguinte: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus está aí, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Como é difícil reconhecer as nossas faltas, as nossas misérias, o nosso erro, não é mesmo? Quando erramos com alguém, com uma pessoa, quanto lutamos interiormente para reconhecer que o nosso ato foi errado, e lutamos ainda mais para ir pedir perdão, não é mesmo?
Quantas vezes somos assim? Mas é preciso reconhecer que somos dependentes da graça de Deus, irmãos. E por essa graça de Deus, nós somos capazes de reconhecer em nós a miséria, o pecado, os erros, as faltas e apresentá-las a Deus. Cada um examine o seu procedimento. Veja bem, cada um examine o seu procedimento. Não é cada um examine o procedimento do outro. Muitas vezes, eu e você estamos cuidando da vida do irmão mais do que cuidamos da nossa vida. Ah, mas o fulano fez aquilo. Estou eu lá pensando no fulano. Ah, mas o fulano serve lá na igreja e o fulano é separado. Ah, mas o ciclano outro dia eu vi ele tomando uma cerveja. Eu vi ele isso, eu vi ele aquilo. E a trave que está no seu olho, irmão? E a sua vida? Como você tem conduzido a sua caminhada? Como está a sua relação com Deus? Cada um examine o seu procedimento. Sem medo, sem vergonha, sem justificativas, sem máscaras ou rodeios. Muitas vezes nós vamos nos confessar com um sacerdote com vergonha, não é mesmo? Eu tenho vergonha, toda vez que eu vou me confessar eu tenho vergonha, pelos meus pecados, pelos meus erros. Às vezes nós temos medo, né? O que o padre vai pensar de mim? Não é? E aí quando eu chego na confissão, quando eu chego no momento da confissão, eu começo a falar o meu pecado lá para o padre. Padre, eu pequei, blá blá blá. Mas veja bem, é porque aconteceu isso, daí eu fiz aquilo. Vamos tentando achar justificativas pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Vamos tentando mascarar ou relativizar o nosso proceder, o nosso caminhar, fazendo rodeios, rodeando para não falar aquilo que devemos falar. Reconhecer-se pecador, meus irmãos, é fazer um exame de consciência muito sincero, muito honesto consigo mesmo. O Senhor, Ele tudo conhece da nossa vida e da nossa realidade, mas Ele nos pede para expressarmos isso a Ele. Não podemos mais dar justificativas, ter vergonha, ter medo, colocar máscaras, relativizar a nossa fé, relativizar os dogmas, relativizar o Evangelho. Estamos num tempo em que tudo é relativizado, né? Tudo é amenizado. Ah, mas isso dá para ser assim. Ah, mas aquilo. Não. O Evangelho é um só. Aquilo que o Senhor nos fala é uma coisa só. Aquilo que a igreja ensina através do magistério, da tradição e da palavra é uma só. Para nos auxiliar no reconhecimento dos nossos pecados, 3 coisas. O pecado, ele é atual ou pessoal. Nós cometemos ele voluntária e conscientemente. Tá? O pecado é pessoal, nós cometemos ele voluntária e conscientemente. Cometemos o pecado por pensamentos, palavras, atos e omissões. Rezamos na missa. Rogai a Deus. Vamos lá? Vós, irmãos e irmãs, eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa. Minha tão grande culpa. Então, o pecado ele pode ser por pensamento. Eu posso estar pecando com aquilo que eu estou pensando. Se aquilo for mal, se aquilo é ruim. Por palavras,
se eu estou reverberando algo de alguém, de alguma coisa. Por atos, se eu estou praticando, ou se eu estou me omitindo diante de algo. Tá? E o pecado, ele pode ser mortal ou venial. O venial é aquele que nós cometemos sem a plena consciência, ou sem o pleno consentimento. Ele é considerado um pecado de matéria leve, é um pecado venial, sem a plena consciência ou sem o pleno consentimento, mas eu cometi. O pecado mortal ou pecado grave, ele envolve a plena consciência, o pleno consentimento e é de matéria grave. Por exemplo, o aborto. O aborto é pecado. Por mais que a relativização da sociedade em que nós vivemos tem pregado que o aborto pode ser bom para a mulher, a defesa dos direitos reprodutivos da mulher, blá, 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 eu não vou entrar nisso aqui. Ponto. O aborto é pecado. Ponto. A igreja nos ensina, a Bíblia, a tradição, o magistério, o aborto é pecado. Então, quando alguém comete um aborto, está cometendo por plena consciência, por pleno consentimento, e é uma matéria grave. Estou tirando a vida de alguém. O assassinato também é um pecado de matéria grave. Para nos reconhecermos pecadores, então, é preciso que ocorra o arrependimento. Por quê? Eu posso me reconhecer pecador, eu sei que eu estou errado em algo, eu sei que estou cometendo algo que está me afastando de Deus, está fazendo mal para mim ou para outra pessoa, eu sei que é errado, mas eu não me arrependo daquilo que eu fiz. Quando eu vou me confessar, a confissão não é válida. Eu não estou trazendo para dentro do meu coração, me arrependendo do ato que eu fiz. E para que sejamos verdadeiramente libertos, transformados, santificados, nós precisamos olhar, fazer esse exame de consciência e nos arrepender verdadeiramente do nosso pecado. O Papa Francisco vai nos falar o seguinte: o coração em pedaços é uma oferta agradável ao Senhor. É o sinal de que estamos conscientes de nossa necessidade de perdão e de misericórdia. Somos necessitados do perdão e da misericórdia divina. A falta de perdão, a falta de confissão, uma vida em pecado, traz consequências inúmeras, como falamos antes. Acarreta até em doenças físicas, espirituais e emocionais em nossa vida. Nós precisamos, como fala o Papa Francisco, que o nosso coração seja voltado para Deus em pedaços, como quem se arrepende verdadeiramente por algo que cometeu e manchou o sagrado, manchou o coração do Senhor, manchou o sagrado que há em nós, porque eu e você somos filhos e filhas muito amados de Deus, e Deus tem ciúmes de mim e de você. Deus conhece a sua realidade, a sua vida, aquilo que você é, aquilo que você faz, e Ele te ama, independentemente de qualquer coisa. Se porventura no seu coração você pensa que não há mais solução para algo na sua vida, acredite, para Deus tudo tem jeito, tudo tem solução. É preciso, amados irmãos, nessa noite, tomar uma decisão firme, concreta, de a partir de hoje lutar contra o pecado, lutar contra o mal que a todo instante tenta colocar a mim e a você longe de Cristo. Você está aqui
vivendo um seminário de vida no Espírito Santo, para que essa experiência seja plena na sua vida, para que surta uma verdadeira mudança na sua caminhada de filho de Deus. Neste momento do seminário, de segundo encontro, é preciso romper com o pecado, é preciso dizer um basta. Eu não quero mais, eu vou lutar com todas as minhas forças e com as forças que Deus me der, para dizer não ao pecado, para dizer não aos meus vícios, para dizer sim a Deus a cada dia. Assim como muitos irmãos que participam do NA dizem por hoje não, que você diga por hoje não na sua vida. Por hoje não vou mais pecar, hoje eu não quero mais. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, a me entregar inteiramente e verdadeiramente a Ti. E rapidamente, antes da música, eu quero falar para vocês sobre os 7 pecados capitais, rapidinho, que são pecados que cometemos e muitas vezes não percebemos, mas que estão presentes no nosso dia a dia. O primeiro dos pecados capitais é o pecado da gula, que é o desejo insaciável, além do necessário, em geral por comida ou bebida. Esse pecado ele também está relacionado com o egoísmo, que quer sempre ter mais e mais. O segundo pecado capital é a avareza. A avareza é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando essas coisas e deixando Deus em segundo plano. Quando eu sou avarento, eu sou uma pessoa que prezo muito pelos bens materiais, eu esqueço facilmente de Deus. Terceiro pecado capital é a luxúria. Muitas vezes nós confundimos a luxúria com o luxo. A luxúria aqui é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Tudo aquilo que pode nos dar prazer. Eu tenho um desejo, um instinto incontrolável. Eu sou uma pessoa luxuriosa. A ira é o quarto pecado capital, que é o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode ou não gerar um sentimento de vingança. A inveja, quinto pecado capital, é considerado pecado porque uma pessoa invejosa ignora as suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. É o desejo exagerado por posses, status, habilidade, poder. Essa é a inveja. A preguiça, nessa época de inverno, né? A dona preguiça aparece quase todo dia, né? Então a Igreja Católica apresenta a preguiça como um dos 7 pecados, caracterizado pela pessoa que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, que é negligente, é desleixada, é lento, é mole, né? E o 7º pecado capital, o orgulho ou vaidade, né? Conhecida como a soberba, associada ao orgulho excessivo, à arrogância, à vaidade. Então esses são os 7 pecados capitais. Por que eu quis falar rapidamente para vocês, passando um pouquinho do nosso tempo, até peço desculpa, porque muitas vezes nós não refletimos sobre eles, nós não fazemos um exame de consciência olhando para esses pecados, que estão tão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, e quando nós não os combatemos, eles abrem as portas para pecados maiores e mais graves. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Concluindo então este nosso momento de reflexão, de pregação, de formação, de entendimento sobre o pecado. O que é preciso que eu e você não esqueçamos a partir de hoje na nossa vida?
Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. A morte. E aqui Paulo está falando principalmente da morte espiritual, aonde ele nos priva da vida eterna, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tome uma decisão hoje. Seja honesto, seja sincero consigo mesmo e decida: por hoje não vou mais pecar. Eu digo não hoje para todas as coisas do mundo que me impedem de encontrar a Cristo, que me impedem de viver a vida plena em Cristo Jesus e de alcançar assim a vida eterna. Deixe a santidade ser o motivo da sua alegria. Feche seus olhos novamente. Não se preocupe com quem está aqui na frente, nem com quem está do seu lado. Eu te convido agora a olhar para o seu interior. Diante de tudo aquilo que falamos, diante de tudo aquilo que refletimos aqui nessa noite sobre o pecado, sobre o mal que o pecado faz em nossa vida, as consequências, sobre a necessidade de nos reconhecer pecador, de nos arrepender sinceramente. Olha para o seu interior, para a sua vida, e vai pensando nas coisas que precisam ser mudadas a partir de hoje, nas coisas que você precisa deixar para trás, os seus vícios, a sua maneira de ser, aquilo que você tem procurado ao olhar as redes sociais, se é a pornografia, se é o próprio vício nas redes sociais, se é a avareza, se é a luxúria, o orgulho, a vaidade, a gula. Deixe que o Senhor vá trazendo à luz do seu pensamento agora tudo que você precisa se arrepender e procurar um sacerdote e confessar. Deixe que essa canção vá guiando você nesse momento de meditação. As coisas que o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu vieste me tocastes bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Diga a Jesus, cantando agora: ó Jesus, Oh, Jesus, recebe então a minha vida, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. pois só em ti quero Cante para ele isso, diga: ó Jesus, recebe então a minha vida, Oh, Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero só viver. em ti quero viver. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te pedir nessa noite que a sua graça e o seu poder, ó Senhor, sejam derramadas sobre os nossos corações, que sejamos, Senhor, libertos, ó Senhor, da escravidão de todo o pecado,
Que possamos a partir de hoje, ó Senhor, lutar com todas as nossas forças contra aquilo que nos prende e nos impede de viver uma vida plena em Ti. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de poder viver plenamente no Seu amor e na Sua misericórdia. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.